Salve Maria. Então, sobre esse assunto aí de Irmã Faustina e do Terço da Misericórdia, o que é mais curioso é o seguinte, que paralelamente às revelações da Irmã Faustina estavam acontecendo também, aliás, revelações, né, do primeiro e segundo segredo de Fátima e algumas outras coisas relacionadas a Fátima. Precisamente por ali, de 1929, alguns podem falar 1925, né? Até ali os anos 40, que aí houve a revelação dos segredos. Dos dois segredos e a maior parte dos relatos referentes a mais detalhes sobre o que aconteceu na Cova da Irim em 1917. Então, quando a Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos de Fátima. E Fátima, seguindo uma certa tradição já, e o que a igreja já promovia desde muito tempo, né? Desde o Papa São Pio V, desde São Domingos, e que foi continuado depois, incentivou muito essa devoção ao Papa Leão XIII, a mensagem de Fátima se centrava no Santo Terço e na devoção ao Imaculado Coração de Maria, né? E era Nossa Senhora aparecendo para ela, digamos, né? Vamos partir dessa premissa. E Fátima, dessas manifestações da Virgem Maria no século XX, se não a mais importante, provavelmente é a mais importante, mas se não ali está no hall das primeiras, né? E bem, não é curioso surgir um terço mais fácil de rezar, digamos assim, um terço que dá muito mais coisas, inclusive, que é esse terço da misericórdia, entende? E Fátima é uma mensagem que centra muito na questão da justiça divina, do castigo divino, etc., pelos pecadores, a necessidade de fazer penitência, etc., e já essa mensagem da misericórdia é uma mensagem da facilidade, digamos assim, né? Isso eu observei em outros vídeos, tá? Esse vídeo aí é só uma comparação, né? Entre os Mariavitas e a seita dos Mariavitas e essa devoção da misericórdia. Mas, se você ver outros vídeos que eu gravei sobre esse assunto, você vai observar que além da Irmã Faustina ser tida praticamente como a quarta pessoa da Santíssima Trindade, por esse tal do Jesus da Misericórdia, né, que se apresenta como tal, ainda tem o fato de que é uma devoção light, né? Uma devoção light que vem para suplantar o terço, né? Em outras palavras, é o que parece, né? E eu já conheci muitas pessoas que de fato não rezavam o terço mais, o rosário, né? Mas rezavam o terço da misericórdia porque é rapidinho. Então, de um lado você pode pensar nesse sentido de continuidade, digamos assim, das mensagens, mas como o senhor fez aí, dizendo que como que não pegou ali e pegou lá, mas o senhor também pode olhar, confrontando com o que a igreja propunha para a devoção das pessoas, que é o terço, o rosário, e a imagem do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria, com o coração aparecendo. Você pode confrontar isso com esse Jesus diferente, sem coração, aparecendo, e esse terço, que não é o terço mariano, incentivado pela igreja e, sobretudo, também por essas aparições como Fátima, por exemplo, né, principalmente, vê como uma espécie de tentativa de eclipsar, de diminuir essa medida, essa ação que a igreja tinha contra precisamente as forças das trevas. Entende? Então você pode ver isso assim como algo preternatural, sim, quer dizer, algo que foge do comum, mas que não vem necessariamente do céu, né? Mas ao contrário, até lá de baixo. Tá bom? Por quê? Porque faz sentido, se eu fosse o diabo, em enganar pessoas e levá-las a, em vez de rezar o rosário, que é muito mais eficaz contra ele, e venerar, reverenciar ao Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de Maria, você colocar essa devoção aí no lugar, tá? E isso efetivamente acontece.
E que isso foi bem sucedido, nós podemos ver pelos efeitos, não é? Então você vê que as pessoas rezam menos o rosário hoje em dia, praticamente não rezam, antigamente as famílias todas rezavam, e o Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus é uma coisa que foi relegada ao esquecimento, sendo que era onipresente antes dessa devoção e de outras novas devoções, como a Medjugorje e essas outras aí, não é? E, bom, aí você quer ver os frutos, bem, é só você olhar os frutos, não é? Essas devoções não têm dado os frutos que as devoções antigas davam. Isso você nota claramente. Então é isso. Creio que é o que eu teria assim para dizer em consideração, né, do que o senhor escreveu. Então, eu faço uma reflexão em outro sentido, sabe? Não para contradizê-lo, mas para complementar e para oferecer uma outra visão, né, que é como eu entendo, sinceramente, né, falando francamente sobre isso, realmente o que eu penso a respeito desse tema. Eu entendo, depois de ter estudado a fundo a questão, que essa devoção à Divina Misericórdia, ela foi feita para ser uma espécie de eclipse sobre as devoções católicas tradicionais. Ok? Então, é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção, fique com Deus, muito obrigado. Salve Maria.